Caros alunos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do nosso curso de assistente logístico, isso mesmo. Estamos na unidade de gestão de transporte do projeto Novos Caminhos em parceria com o Instituto Federal de Alagoas. Estamos no conteúdo 2, na aula 2, sobre gestão estratégica de transporte. Meu nome é Charlton Vasconcelos e que vocês aproveitem cada conteúdo passado aí para vocês. Na palavrinha do dia, lembre, toda ação humana que se torne positiva ou negativa precisa depender de motivação. Lembre que a motivação é algo interno. O meio nos estimula a alcançar o resultado. O meio nos estimula a buscar as realizações. Mas se nós não tiver a motivação interna, nós não conseguimos fazer nada. A automotivação é primordial. E isso nós temos que buscar. Estamos aqui sempre para estimular o seu desenvolvimento e a sua construção do seu saber. Conte conosco, estamos aqui para te ajudar cada vez mais. No conteúdo de hoje, como eu falei, gestão estratégica de transporte, onde nós vamos entender um pouquinho sobre o estudo da viabilidade que conduz a empresa a analisar quais as possibilidades de existirem os serviços adequados exigidos pela mercadoria no local de origem e no local de destino. A operacionalidade demonstrará quais os meios de transportes factíveis para o produto, envolvendo o ponto de embarque, equipamentos, desembarque e o custo que definirão se a negociação deve ocorrer ou não. Porque a gente sabe que um dos maiores custos que nós temos é justamente a parte de transporte. No planejamento logístico, nós temos que entender o seguinte: nós temos três níveis que são primordiais se analisados em um bom planejamento. A gente vê isso muito em administração também. Quem for administrador, quem já trabalhou em administração, a gente vê bastante. Que é a questão do planejamento estratégico, o tático e o operacional. A maior diferença entre eles é o horizonte de tempo, onde o estratégico a gente pode planejar por mais de um ano, o tático por até um ano e o operacional de forma momentânea, né? Atual, para a gente tomar as decisões. Por exemplo, na área de decisão de transporte, a gente tem que entender qual vai ser o modo de transporte, qual vai ser o modal utilizado, qual vai ser as políticas para o inventário, qual vai ser o sistema de entrada de pedidos, quais vão ser as seleções de equipamentos utilizados dentro dos armazéns, qual o tamanho da localização desses armazéns. Já na parte tática, os equipamentos que vão ser usados, os níveis de estoque, a otimização do espaço, né? A operacional, despacho, planilhas, procedimentos de pedido, seleção de pedidos. Tudo tem que ser bem pensado e planejado para tomar as melhores decisões, para aí assim a gente baratear o nosso serviço e, consequentemente, a gente oferecer melhores condições para os nossos clientes. Temos aí também que cada nível requer a perspectiva diferente. O planejamento estratégico trabalha com dados incompletos ou com alta incerteza devido à sua projeção temporária. Os dados devem ser estimados. Claro, tomar decisões com informações. A gente já viu isso desde o início do nosso curso, onde a logística trabalha com informações. Sem informações, não se toma decisões, ok? Entre outro extremo, os planos operacionais operam com dados precisos e métodos de planejamento que deverão ser capazes de planejar grande quantidade de dados e ainda assim encontrar melhores respostas. Então, eu tenho que planejar situações imprecisas, futuras, e também decisões reais com dados precisos. Isso que é o grande jogo aí do planejamento, que é tão interessante para a gente. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Pode-se planificar estrategicamente que os níveis de inventários da empresa não estendam certo valor financeiro ou tenham um nível estabelecido de rotação. Por outro lado, um plano operacional de inventários requer uma gestão individual para cada item. Quando a gente fala de rotação, a gente está falando em produtos estarem rodando constantemente dentro do meu estoque. O que é isso? Compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo. Muitas vezes a empresa compra um produto, está lá parado 3, 4, 5, 6 meses. Então, esse produto, desde de crescer no tempo, desde ele evoluir no tempo, desde ele se tornar viável, ele acaba não tendo uma viabilidade porque ele não tem rotação dentro do meu estoque. Tem que ser colocado, informado para se tomar as melhores decisões e olhar se é viável tê-lo ainda no estoque ou não.
Aí vem a parceria com os outros departamentos da empresa, não só de logística, mas como de marketing, comercial e o próprio financeiro também. As principais áreas de planejamento, eles se concentram em 4 áreas principais. Os níveis de serviço, que são os que mais afetam o desempenho do sistema, né? Baixos níveis, que permitem inventários centralizados, pouca localização, o uso de meios de transportes mais econômico. Os altos níveis requer justamente o oposto. Entretanto, à medida que se incrementam os serviços, espera que os custos logísticos cresçam e o valor desproporcionais de serviços adicionais empregados. Com a consequência, a primeira preocupação do planejamento logístico deve ser a adequação e a fixação dos níveis de serviço a ser prestado. Que níveis de serviço vão ser prestados para oferecer uma melhor condição de serviço para o cliente. Que nível de serviço? Lembre que muitas vezes quando a gente vai fazer um nível de serviço, ele tem que ser totalmente eficiente e eficaz para encantar, para satisfazer o meu cliente. A partir do momento que eu tenho atraso de entrega, quebra de produto, problemas no tipo de serviço oferecido, a empresa acaba sendo prejudicada. E hoje, com o advento da tecnologia, cada vez mais se tornando importante as redes sociais, as mídias, sistemas de tecnologia, uma situação negativa pode percorrer o Brasil ou o mundo e prejudicar diretamente a imagem da empresa. Então temos que ter muito cuidado com isso. Decisões de localização, decisões de estoque, decisões de transporte, tem que ser bem pensada. A localização geográfica dos pontos de estoque, consumo que cria diagrama de plano logístico. Por exemplo, eu vou comprar algumas coisas fora do país e aí tem lá, não entregamos para aquele CEP, não entregamos para aquela localidade, não entregamos para aquela região. Por quê? Porque talvez se torne muito complicado a chegada daquele item, daquele produto, daquele serviço na casa do cliente. Então eles já vão fixar aquela situação, não tem como fazer a entrega, né? A fixação de números, localização, tamanhos, meios de sinalização, demanda, determina os caminhos por onde os produtos são enviados ao mercado. Já as decisões de estoque referem-se à maneira como se administram os estoques, sua adequação, a distribuição por meio de pontos de armazenamento. Decisões de transporte, decisões que envolvem a seleção dos meios existentes, o tamanho dos lotes, as embarcações, as rotas, os cronogramas, a entrega. Tudo tem que ser bem pensado e estudado para poder se tornar viável. Não é só chegar e dizer, vou botar o modal rodoviário e vai fazer a entrega. Mas e aí a entrega, o despacho, a chegada, a saída, os seguros, tudo tem que ser bem pensado para oferecer a melhor condição possível. A relação entre custos logísticos e serviço ao cliente. Muitas vezes eu quero oferecer o melhor para o meu cliente, mas nem sempre eu posso, porque o custo se torna muito elevado. À medida que os níveis de atividade aumentam, acompanham um maior serviço, os custos elevam as taxas crescentes. Esse fenômeno geralmente é observado nas atividades econômicas, tão logo supera o ponto máximo da sua eficiência. A otimização do meio de transporte escolhido tem um importante papel na melhoria contínua de toda a cadeia logística. De toda a cadeia logística tem que se pensar na melhoria, na eficiência do processo e dará como fruto a melhor gestão dos custos globais dentro da organização. Quando a gente pensa em infraestrutura, eu lembro logo do modal do toviário, né? Que é justamente uma estrutura gigante, mas é um transporte que passa 24 horas sendo utilizado em serviço, né? Os riscos de problemas são bem menores. Claro que tem toda uma estrutura muito grande para ser feita, mas é uma situação bem interessante. Apesar que tem várias coisas que envolvem, né? Tem várias coisas que a gente coloca como positivo e negativo, mas eu me lembro muito dessa estrutura aí, desse tipo de modal. Os meios de transporte necessitam das estruturas para o desenvolvimento. Isso parece lógico e se baseia em fato de que a logística como tal implica mudanças de qualidade em todo o território. Em um país, principalmente como o nosso, onde a nossa dimensão continental é gigante em relação a outros países, temos que ter estratégias próprias, né, para cada tipo de estado, para cada tipo de entrega, para cada tipo de serviço, não só para âmbito de transporte nacional, mas também para o internacional também, para atender de forma correta o comércio externo de todas as empresas, né, exterior, né, para as empresas. Essa infraestrutura
Se a gente olhar a história do nosso país, conta com alguns ciclos econômicos, como foi o café, a borracha, o cacau, o cana-de-açúcar, até chegada nesse século com produtos básicos e manufaturas. A gente vê que naquela época a gente jogava muito produto para fora do país, e essa comercialização possibilitou o nosso país crescer bastante. Pena que essa nossa infraestrutura não estava suficiente à grandeza que o país vivenciou nessas exportações aí. Sempre que deparamos com questões de ordem física ou natural em torno do que produzia para ser transportado, a possibilidade de melhoria, as condições de infraestrutura para a logística possa atuar de forma adequada para atender a demanda interna e externa. É fator principal, né? Predominante mesmo, pois o crescimento do comércio exterior em nosso país, nossas empresas, não podem assumir os custos em função da deficiência de estrutura. A gente está vendo aí nesse momento que o preço de alguns produtos no país ficaram muito caros. Aí o pessoal sempre fala em várias situações, mas vamos analisar de forma fria. Nós temos o preço de alguns produtos da cesta básica que cresceram. Exemplo, eu tenho aqui um produto que custa, vamos supor, R$2 para venda. Se eu vender ele para fora do país, estou vendendo a R$5. Vocês preferem vender, você vendedor, vender a 2 ou vender a 5? Vou vender a 5. Peguei toda a minha produção interna, joguei para produção externa. Quando a produção interna solicitou o produto não tinha mais. E aí a demanda ficou acima da oferta. Consequentemente, aumentou os custos. Claro, se vocês acompanharam, vocês viram que a balança comercial teve um crescimento acima das projeções. Por quê? Porque a gente conseguiu vender muito para fora. As grandes indústrias, os grandes comércios, as cooperativas venderam muito para fora. E agora a gente precisa suprir a demanda interna. E aí gerou toda essa questão desses custos operacionais e esse valor que vai chegar. Claro, quanto mais a produção cresce, mais a gente atende localmente e fora também. Fora problemas climáticos, geada, várias situações aí de alguns acidentes, queimadas, que prejudicou aí a agricultura, né, do nosso país. Tudo isso gera uma situação de custo elevado. Quando a gente fala aqui da estrutura, da infraestrutura, a gente está falando o seguinte: as estradas, os portos, os aeroportos, muitas vezes não tem uma estrutura adequada para baratear os custos operacionais. É isso que a gente luta e espera que o país sempre melhore nisso. Porque quando eu tiver uma estrutura mais barata, mais eficiente, consequentemente eu vou ter produtos mais baratos também. A especialização dos serviços logísticos que são oferecidos por empresas nacionais e internacionais é o fenômeno do sistema multimodal, tão recente em nosso país. Nós vamos até falar sobre multimodalidade e intermodalidade mais na frente, conforme veremos nesse capítulo futuro, né, como eu coloquei, né? Fazem que surjam desde grandes centros produtivos do país como centros em desenvolvimento, considerando a gama de produtos para exportação como muitos deles que trazemos do exterior. Quando a gente fala de multimodalidade, como eu falei, vamos ver em capítulos futuros, é o seguinte: eu tenho um transporte, por exemplo, eu moro aqui em Alagoas e você mora em Curitiba. E eu quero trazer um container, né? Eu fiz uma compra e quero comprar aí um container de feijão, de saco de feijão, ok? Aí vem algumas toneladas. Só que para chegar até a minha localidade, eu preciso que venha pelo modal rodoviário. Então é um modal. Eu contrato o rodoviário e chega até a minha casa no único tipo de modal. Um único contrato, um único modal. Mas eu quero que você traga aqui para Alagoas e de Alagoas eu vou jogar lá para Portugal. Vem do modal rodoviário, chega em Alagoas, pega outro modal, o marítimo, e vai para Portugal. Chega em Portugal, pega outro modal para chegar no interior de Portugal, que é o outro modal também rodoviário que é utilizado. Então eu tenho o trecho de São Paulo, Curitiba, que for até Alagoas, é um trecho, que é um modal só. Eu tenho de Alagoas para Portugal, é outro trecho, é outro modal. E eu tenho de Portugal para o interior de lá de Portugal, outro modal. Eu tenho 3 rotas, 3 trechos. Quando a gente fala de multimodalidade, cada trecho desse
está envolvido. A inter são vários contratos para cada trecho e a multi é vários trechos em um único contrato. A gente vai entender isso mais na frente quando a gente for falar sobre esse assunto. A logística e seus conceitos, nós temos que entender ou definir que as atividades econômicas de uma empresa surgem questões que implicam no controle dessas operações, desde as providências quanto à proteção do produto por meio da embalagem adequada até a entrega ao cliente. E isso é um custo. Porque eu falo, a gente pensa tanto no transporte e na hora da embalagem, da proteção do produto, ele não vem adequado. Né? Por exemplo, eu compro produtos de fora do país, como eu falo muito isso, né? E aí quando eu abro o negócio vem tão embalado, tão protegido, que assim, acho que se bater no produto ele não quebra. Produtos bem diferenciados, né? Que é bem cuidadoso, tem várias pecinhas, né? E mesmo assim vem protegido. Um exemplo que eu dou, que eu falei, assim, eu gosto muito de figuras de ação, bonequinhos de ação, né? Não sei se vocês gostam. Por exemplo, esse bonequinho aqui, ó, eu comprei, não sei se vocês sabem do que é. Eu comprei esse bonequinho e ele é cheio de pecinha, ó, ele é muito cheio de pecinha, tal. Ele vem tão embalado que eu compro fora e sai barato. Ele sai barato, né? Ele veio tão embalado que chegou perfeito. E veio o quê? Veio de Hong Kong, né? Eu comprei outros também, ó. Tem outros aqui também. Aí veio a capinha, veio tudinho, né? Tem uns que a cabeça sai e coloca, né? Eu tenho mais ali. Então assim, tem aqui esses aqui, né? Também se vocês conhecem. Então esses pecinhas aqui, que você sabe qualquer coisinha quebra, né? Esse aqui veio de Bangkok, né? Pra cá, né? Tem um local, né? Saída de Bangkok pra cá. Aí o que acontece? Ele chega aqui tão embalado que tá perfeito, né? Vem perfeito. Então a embalagem é primordial para esse processo. Podemos então conceituar que a logística é um estudo científico dos sistemas de organização e controle, localizando o serviço e a atenção da demanda a um menor custo possível, ok? Vamos lá também. A logística, ela envolve também justamente os fluxos de matéria-prima, de produtos, parcial e na sua totalidade, que são produzidos, que se envolve de maneira que vai atender a demanda, utilizando ou criando possibilidades de diminuir os custos e a quantidade de serviço. Assim poderemos dizer que as atividades chaves da logística são embalagem, como eu falei, ó, perfeito, tem mais, né? E a embalagem me dá garantia, né, que um produto vem de qualidade, mesmo que ele venha de fora do país, que ele passou aí 25 dias vindo aí, atravessando o mundo, bem dizer, o Atlântico, né, ou vindo de avião, o modal marítimo, vem bem, né? A utilização, o manuseio, o armazenamento, tudo isso é importante, tem que ser olhado, e isso tem custos. Por exemplo, um centro de distribuição como esse, um armazém como esse, tem custos operacionais grandes. E mesmo assim se torna viável chegar uma mercadoria, né, com valor bem em conta e bem controlado, bem cuidado, né, como esse exemplo que eu dei para vocês. Pessoal, só tenho a agradecer. Eu acho que deu para entender um pouquinho a necessidade de fazer um planejamento estratégico para se envolver o tipo de transporte adequado. Imaginem só, chegar um produtozinho desse, ó, e olha que esse produto... Eu acho que eu comprei ele por R$12, R$15 e o frete me custou R$20. E atravessar o Brasil, né, todo, porque ele chegou em Curitiba e veio para cá, né? Então esse aqui veio de Bangkok, aí veio até o Brasil, do Brasil veio até a minha casa, né? Então olha só, foi vários moldais utilizados para a única entrega por apenas R$20. Olha só a viabilidade da coisa. Então assim, tem que se pensar na estratégia para oferecer a melhor condição. Eu só entregar um produto desse no mínimo por R$500. Nunca eu ia comprar. Mesmo assim ele saiu 20 com 12, aí saiu 32, foi R$34, um negócio assim, teve umas coisinhas, né? Então assim, saiu mais viável. Você comprar uma coisa que você, é baratinho, eu vou comprar para colecionar, você acha viável. Quando você vê um produto que é muito caro, o frete é muito caro, você acaba não consumindo. E isso você perde o cliente, perde a entrega pelo custo elevado que você tem no transporte, na chegada até o cliente. Ou quando chega com avaria. Por exemplo, ele chegou, eu quero substituir ele, eu quero outro produto, não gostei, eu solicito a troca, eu formo a troca
E assim, como é um produto barato, eles muitas vezes, eu tiro foto, digo que está com problema, mando a foto para eles, ou eles me devolvem o dinheiro, negócio de 3 dias me devolvem o dinheiro em dólar, numa conta específica em dólar, ou eles me mandam outro produto. Isso que eu achei também interessante sobre a logística reversa deles também. Eu achei muito legal. Então assim, tudo tem que ser pensado, não só na ida, mas também nas questões reversas que podem existir. Pessoal, muito obrigado. Só tenho a agradecer a vocês por mais um conteúdo passado. Meu nome é Charles Vasconcelos e até o próximo conteúdo.